Eu acredito que essa palavra é uma palavra de ensinamento e de alerta para todos nós. É uma mensagem de ensinamento e de alerta para todos nós. Nós precisamos receber cada orientação dessa palavra que nós vamos compartilhar aqui com você. Vamos lá, você já abriu a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo de número 38, que o texto diz assim: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume e faz ali um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquintidas e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conhecia. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, há morte na panela. E então não puderam comer. Porém, ele disse: Trazei, pois, a farinha. E deitou a farinha na panela e disse: Tirai de comer para o povo. Então, não havia mais mal nenhum na panela. Diga glória a Deus. Feche os seus olhos, coloque a mão no coração, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós oramos juntos pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor fale conosco através da sua palavra, nos dando direção, ensinamento, Senhor. Pai, usa a minha vida, Senhor. Se o Senhor me deu essa palavra, eu peço, usa a minha vida e faz com que eu seja um canal, simplesmente um canal, um instrumento em tuas mãos a transmitir a sua voz para o teu povo. Nós oramos no nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Diga glória a Deus. Irmãos, o título dessa palavra eu coloquei como veneno na panela. O texto que nós acabamos de ler conta que um certo grupo de aprendizes de profeta estavam reunidos e em um momento onde o grupo estava com fome, eles decidem preparar um caldo para comer. E quando eles decidem preparar um caldo para comer, um desses profetas sai ali pela mata, pega uma erva, pega algumas folhinhas daquela erva e começa a preparar o caldo. Aquece o caldo, prepara aquela sopa. Depois de preparada, ele começa a distribuir para os outros profetas comerem. E quando um dos profetas come, bota aquilo na boca, descobre que havia veneno na panela e ele grita: Homem de Deus, socorro, tem morte na panela. E todo mundo fica apavorado, porque eles estavam prestes a comer uma comida que estava com veneno. Se você observar esse texto, eles estavam aparentemente tudo bem, tentando suprir a sua necessidade de fome normal de todos os dias. Talvez fazer o caldo e a comida que normalmente toda semana fazia. Só que de repente, eles pegam uma erva que tinha veneno, gente. E uma coisa que aparentemente poderia ser cotidiana, normal, estava com veneno. E podia acabar com a vida de todo mundo. De uma situação normal, em um piscar de olhos, porque tinha um veneno. Se eles botassem a mão naquela panela e continuassem a comer, podia matar e acabar com a vida de todo mundo. Deus, em cima desse texto, me falou que existem situações na nossa vida que aparentemente são normais,
Coisas do cotidiano que parece que é normal, está tranquilo, parece que está tudo indo bem, parece que está tudo fluindo bem, parece que os problemas que eu estou me deparando hoje são os mesmos problemas da semana passada e do mês passado. Não, é a mesma coisa e eu estou lidando daquela maneira e de repente uma coisa que parece ser normal, se eu continuar a botar a mão e a comer, pode destruir a minha vida, a minha família e de muita gente que está à minha volta. Pode ser veneno na panela. O que salvou esse grupo aqui foi um dos profetas que identificou aquele veneno. E quando ele identificou, ele gritou para todo mundo se alertar: gente, veneno na panela. E aí levanta então o profeta que estava ensinando eles para orientar o que precisaria ser feito para tirar o veneno da panela. Gente, nós precisamos ficar atentos a coisas, situações do dia a dia que podem estar sutilmente acontecendo, sorrateiramente, eu achando que é normal. Eu estou aqui para poder abrir a sua mente, abrir os seus ouvidos e dizer: cuidado, cuidado, porque pode ter morte na panela. E se continuar a ir por um caminho aonde está indo, nas atitudes do dia a dia, que aparentemente pode ser normal, pode esse veneno na panela destruir seu casamento. Pode esse veneno na panela destruir o seu relacionamento com Deus. Pode esse veneno na panela destruir o seu relacionamento com pessoas que te amam. Pode esse veneno na panela destruir o seu ministério de maneira definitiva. Então eu preciso ficar atento. O que pode ser esse veneno na panela? O que pode ser essa situação que parece normal? Primeiro, antes de eu dizer para você quais são as situações que podem ser veneno na panela, e nós vamos ter que eliminar. Eu quero ler Provérbios 14, verso 12, que diz assim, olha só. Existem caminhos que ao homem parece direito, mas no final são caminhos de morte. Olha o que diz a palavra de Deus. Existem caminhos que ao homem parece direito, mas no final são caminhos de morte. Então, eu preciso ficar muito atento para saber qual é o caminho que eu estou percorrendo no meu dia a dia. Quais são as situações que eu estou enfrentando no dia a dia, que pode ser um veneno na panela, que pode estar fazendo eu, a minha família, os meus sonhos e os meus projetos correrem risco. O que pode ser? Vamos lá, eu vou começar a falar agora. A primeira coisa que pode ser um veneno na panela é a falta de perdão. Gente, a falta de perdão é um veneno que está destruindo casamento e famílias. A falta de perdão é um veneno que está destruindo o relacionamento de pais e de filhos. A falta de perdão, gente, é um veneno que está destruindo relacionamento entre irmãos, pessoas que se amam. E às vezes isso é sutil demais, porque nós vamos deixando a coisa rolar, vai deixando acontecer, mas a realidade interna, a realidade aqui no meu coração é: eu estou com um sentimento de falta de perdão. O dia vai rolando, a semana vai rolando, está tudo tranquilo, está tudo, enquanto na verdade não está. Enquanto na verdade não está. Existem casamentos que acabaram do dia para a noite, famílias que foram destruídas do dia para a noite, gente, por causa da falta de perdão. É do dia para a noite. O troço vem enchendo, e a pessoa, porque ela não resolveu a situação, uma gota d'água explode tudo. E aí eu estou avisando para você aqui, existe veneno na panela. Às vezes gente que é parceira, amiga, amigo, e vai lá, e um com falta de perdão com o outro, e vai enchendo, e uma hora entorna o caldo. E aí quebra relacionamento.
Falta de perdão, gente. Nós precisamos eliminar esse veneno do nosso dia a dia. Porque uma hora pode ser fatal, gente. Eu já vi pessoas com ministério lindo saírem, abandonarem o ministério, a igreja, e estão no mundo. Tentaram se encaixar em algum lugar, não conseguiram, estão no mundo. Mas por quê? Falta de perdão, veneno na panela. Nós precisamos identificar isso, porque o seu casamento só vai começar a viver restauração, se você tiver decidido a eliminar esse veneno da falta de perdão e perdoar. O seu ministério e a sua vida com Deus só vai começar a deslanchar e a crescer se você tiver decidido e decidida a perdoar. Nós, quando decidimos perdoar, é preciso eliminar totalmente o veneno. Perdoar não é da boca para fora. Perdoar é uma atitude do coração. Eu estou resolvido e bem decidido aqui no coração. Existem pessoas que elas camuflam o veneno que elas mesmas estão prestes a tomar para morrer. Porque é aquele perdão da boca para fora, superficial. Existem pessoas que eu já vi falar assim: você conhece situações, e aí, essa situação, você e o seu esposo, essa situação, você... pastor, eu já resolvi, deixa para lá. Isso daí, já deixei para lá. Deixa para lá não é perdoar. Perdoar é você estar com a situação resolvida dentro do seu coração. Deixa pra lá, daqui a pouquinho você vai lembrar de novo e vai jogar na cara de novo. Isso é que é deixa pra lá. Eu preciso estar com a situação resolvida, estar decidido. Aquilo não mexe mais comigo, não me faz mal, eu não lembro, eu não jogo na cara. Está decidido, eu perdoei, acabou. Então nós precisamos definir isso, gente. Nós precisamos definir, porque a falta de perdão, ela, se não for bem identificada e resolvida, pode destruir. Eu lembro uma vez que nós estávamos aconselhando um casal, onde o esposo, ele precisava de perdoar a esposa. A esposa tinha feito um monte de coisa errada e tal, não tinha se envolvido em relacionamento íntimo com ninguém, mas emocionalmente tinha se envolvido. E nós fomos aconselhar o esposo. Querido, perdoa. Tá bom, pastor? Tudo bem, vou perdoar. E o tempo foi passando, e tudo que acontecia, o cara jogava na cara. Tudo que acontecia, jogava na cara. E tudo que acontecia, jogava na cara, jogava na cara, jogava na cara. Não tinha decidido aqui no coração. Resultado, explodiu e acabou o casamento. Talvez você esteja aqui em algum momento, seja você esposo ou esposa, você passou por um momento difícil onde um de repente errou e vacilou com o outro. E eu preciso dar uma palavra: ou você decide isso no seu coração que está perdoado, ou eu preciso dizer, tem morte na panela e você e o seu casamento e a sua família estão correndo perigo. Ou decide que isso está resolvido, é passado e já acabou e você já definiu no seu coração, ou você está correndo perigo. Gente, nós precisamos eliminar esse veneno da nossa vida. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer que a pessoa que não perdoa é o mesmo que ela tomar veneno e esperar que o outro morra. E é uma grande verdade. Porque quando você perdoa alguém, você não está fazendo bem para esse alguém, não. Quando você perdoa alguém, você está fazendo bem para você mesmo, rapaz. Falta de perdão é uma atitude ignorante e burra. Me perdoe. Eu tenho que dizer para você. Você está fazendo mal para você mesmo. Você está tomando veneno e esperando que o outro morra. Quem vai morrer é você. Então eu tenho que estar decidido e tratado no meu coração, resolvido, situação resolvida, ponto final. Não toco mais nesse assunto lá de trás, de anos atrás com a minha esposa, não toco mais nesse assunto com meu esposo, não toco mais assunto nesse sócio que me traiu e que levou tudo que eu tinha, não toco mais nesse assunto com o irmão na igreja, com a irmã que eu briguei, não toco, chega, acabou, resolvido. Quantos podem dizer amém? A segunda coisa que nós precisamos resolver, porque pode ser um veneno na panela, gente, são as lembranças
e traumas do passado. Existem pessoas que estão correndo risco na sua vida porque elas não esquecem os traumas do passado. Estão aprisionadas nas coisas que aconteceram lá atrás. E se você não resolver a sua vida lá atrás, não deixar as coisas resolvidas que aconteceram lá atrás na sua vida, isso pode derrotar você hoje. Tem veneno na sua panela. Tem gente que fica aprisionada demais com as coisas que aconteceram no passado. E ela fica amarrada. E ela traz isso para hoje. E ela traz isso para o seu casamento. E ela traz isso para o seu dia a dia. E ela traz isso para o ministério, para o relacionamento. Coisas que aconteceram com você lá atrás. Há anos lá atrás. E isso vira e mexe, vem batendo na sua vida. Vira e mexe, vem batendo em você. E está a risco de você ser derrotado se não vencer isso. Tem gente que o veneno na panela que ela tem, o veneno no coração, é de traumas do passado, de coisas ruins. Ela não consegue fazer nada, dar um passo de vitória, dar um passo de crescer, porque tudo que ela tá para dar um passo para acertar, ela fica se justificando no passado. Não, porque lá atrás no passado eu não tive pai, porque eu não tive mãe, porque ninguém me ajudou, porque ninguém criou, porque uma pessoa me traiu, porque lá atrás eu tomei uma surra, porque lá atrás eu tomei uma coça, porque lá atrás eu aconteci isso. Ok, isso daí foi lá atrás, meu filho, deixa lá atrás enterrado. Você está vivendo hoje, o nome do hoje chama-se presente. Viva esse presente para você construir um futuro glorioso para você, meu filho. Para de ficar amarrando no passado. Coisas que aconteceram lá atrás ficam influenciando nos seus resultados hoje. Coisas que aconteceram lá atrás influenciam no seu humor, no seu emocional, dentro do seu relacionamento familiar hoje. Influencia no seu trabalho porque você não venceu e não tratou as coisas que eram para ser deixadas lá atrás. Isso é veneno na panela. A pessoa, quando ela fica amarrada lá atrás nas coisas que aconteceram lá atrás, que não foram muito boas, coisas que fizeram a pessoa sofrer, ela hoje, ela está no seu coração vivendo um complexo de inferioridade. Está amarrado em tudo aí hoje, isso veio ali trazendo para você um complexo de inferioridade. A pessoa, e quando que Deus colocou sobre os seus filhos um espírito de inferioridade? Quando? Nunca! Deus nunca colocou nos seus filhos um espírito de autopiedade, com complexo de inferioridade, porque fica amarrado às coisas do passado. Deus nunca deu esse espírito para nós. A Bíblia diz em Hebreus que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de amor, mas de coragem. Esse que é o espírito de Deus, de fé, de acreditar. Eu vou romper, eu vou avançar, eu vou vencer na vida. Mas se você não vencer as coisas lá do passado, aí hoje você vive com autopiedade na igreja, com autopiedade na sua família, com autopiedade no seu trabalho, e tem veneno na panela. Você acha que essa autopiedade te ajuda em quê? A autopiedade te ajuda, você acha bonito os outros ficar babando você, com pena de você? Deus me livre alguém ter pena de mim. Nós não podemos viver esse espírito de autopiedade. A segunda coisa é quando a pessoa está amarrada em situações do passado, não pelo que deu errado e pelo que ela não teve, mas pelo que ela teve. Eu já vi pessoas ficarem amarradas e isso é um veneno na panela terrível. A pessoa está amarrada lá atrás pelo que teve. Não, porque há tantos anos atrás eu tinha muito dinheiro e eu era dona dessa empresa e eu tinha 300 funcionários e eu tinha isso, eu tinha essa casa, e eu tinha esse carro e eu tinha. E a pessoa ela fica amarrada no que ela tinha e no que ela era lá atrás. Se a pessoa que fica amarrada com as coisas lá atrás, pelo que ela não teve, gera autopiedade, a pessoa que fica amarrada nas coisas lá de trás, pelo que ela tinha, gera depressão. Vive deprimida.
vida, porque ela se compara como ela está hoje e o que ela tinha ontem. Ela fica olhando, não, porque eu tinha. Para de ficar olhando para o que você tinha. Olha o que você tem, agradeça a Deus pelo que você tem e peça a Deus, me ajude a reconstruir a minha história, me ajude a reconstruir a minha vida, mas deixa o passado lá atrás. Que o passado sirva só para você ver aonde você errou e dizer, olha, eu tinha isso, mas eu errei nessas áreas e eu não vou errar mais, não vou errar de novo. A partir de hoje eu estou construindo uma nova história na minha vida e sem cometer os erros que eu cometi. Mas não fique amarrado no que você tinha no passado, porque isso é um veneno na panela e que pode estar levando você para a derrota. Nós precisamos decidir e definir quem que vai tomar o espaço no nosso coração. As lembranças boas ou ruins do passado que trazem tribulação, depressão e sentimento de inferioridade para o meu coração, ou quem vai reinar no meu coração é Jesus, o príncipe da paz, aquele que me faz caminhar em paz todos os dias. Porque tem gente que está na presença de Deus e o coração dela está com outro trono, é outro rei que está no trono do coração dela. Tem veneno na panela. A terceira característica de uma panela que está com veneno, de uma vida que está com um veneno no seu coração, é o pecado. Gente querida, existem áreas da nossa vida, eu preciso dizer para você como profeta, Deus colocou essa palavra no meu coração, não é à toa, eu tenho certeza disso, não é à toa. Tem gente aqui que Deus está querendo alertar, eu estou falando para você. O pecado pode destruir, arrebentar com a sua família e com a sua vida. Então eu estou como um profeta para dizer para você, tem veneno na panela. Alerte-se igual aqueles profetas, aprendizes de profetas se alertaram. Tem veneno na panela. Tem gente que está brincando com coisa séria, está brincando com pecado. E está parecendo que está tudo normal. E está parecendo que está tudo tranquilo. Escuta o que eu estou dizendo para você. Não está tudo normal. O negócio vai cair, tudo desmoronar de uma vez só, de repente. Sem menos você esperar. A Bíblia conta a história de Sansão. Sansão estava com veneno na panela, todo dia cometendo pecado, se desviando daquilo que Deus tinha falado, não se desviando daquilo que Deus tinha falado que ele tinha que se desviar. E todo dia ia lá. Só que sabe o que ia acontecendo com Sansão? Sansão, ele ia, lutava as batalhas e Deus abençoava e arrebentava a boca do balão. E lutava as batalhas, arrebentava a boca do balão. Achava que estava tudo bem, igual os profetas. Mais um dia, mais uma semana, mais uma luta igual a de todas que eu enfrento. E está lá, e arrebentando a boca do balão. E bênção, e aleluia. Só que um dia ele foi para uma batalha e diz a Bíblia, Sansão não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. E aí ele foi para a batalha e foi derrotado. Ele não sabia, o Senhor já tinha, do dia para a noite, pensou que estava tudo bem. Diz que Sansão saiu para a batalha como antes, igual ele fazia em todos os dias antes. E ele foi, e de repente quando chegou lá, na hora da batalha, derrotado. Por quê? Ele não sabia, mas o Senhor já tinha se retirado dele. Tem veneno na panela. Eu preciso alertar que tem gente casada que está de bate-papo com gente que não é para você estar de bate-papo. Você está de conversinha no WhatsApp e você está de conversinha nas redes sociais. E eu preciso dizer para você, isso é veneno na panela. Abre o seu olho porque tem veneno da panela. Foge porque é laço. Eu estou dizendo para você como profeta, em nome de Jesus. Irmãos, tem veneno na panela. As coisas que são grandes, elas começam pequena. Corta o negócio enquanto está pequeno. Eu estou dizendo para você, a sua família está correndo risco, seu casamento está correndo risco. Tem veneno na panela. Tudo que é grande um dia começou pequeno. Se você não tiver atitude de cortar agora, quando tiver pequeno, quando for crescer, cresce rápido.
Cresce rápido que você não percebe. E depois, quando for ver, está fora do controle. Quando for ver, está fora do domínio. Então eu estou dizendo, em nome de Jesus, tem veneno na panela. Eu lembro de quando nós começamos no ministério, eu e a Valéria, lá no Fonseca. Um jovem que havia convertido e estava frequentando lá a igreja. E nós orientamos para aquele jovem. Muda essa vida, sai do meio do relacionamento dessas pessoas. Muda essa história, para de se envolver com isso. Muda, larga isso, larga isso, larga isso. E o cara, ele continuava na igreja, ia lá e se misturava com as coisas lá de fora. Voltava para a igreja e se misturava com as coisas lá de fora. A gente fala, rapaz, larga isso, rapaz, larga. Ia para a igreja, um dia, chegou a notícia. O cara estava junto de um carro com a turma que não era para ele estar, que nós já tínhamos avisado. O carro foi metralhado e o cara novo, morreu metralhado de tiro. Tem veneno na panela. Tem veneno na panela. A gente precisa ficar alerta às coisas que são sérias, gente. Existem pessoas que estão entrando por um caminho de mentira e está falando mentira, e está falando. E cada mentira que você fala, você está se enrolando em outra coisa. Cada mentira que você fala, você precisa falar uma mentira maior para cobrir aquela menor. E vai, mentira, e para cobrir. E aí eu preciso dizer, essa mentira pode fazer desmoronar na sua vida anos de trabalho. Pode fazer desmoronar na sua casa e na sua família anos de relacionamento. Tem veneno na panela. Eu preciso alertar você que ainda está amarrado a algum tipo de vício do lado de fora. Essa palavra não está vindo à toa. Acaba com essa história na sua vida. Acabe com essa história na sua vida, de uma vez por todas. Quarto tipo de veneno que nós precisamos eliminar: o orgulho e a falta de humildade. Se você olhar, gente, o que tem em casamento que são derrotados e destruídos por causa de orgulho, gente orgulhosa. Gente que ama um ao outro, mas o casamento é derrotado por causa do orgulho. Eu já vi gente amiga quebrar aliança de amizade, gente que se gosta, que admira um ao outro, quebrar a aliança de amizade por causa de orgulho. Eu já vi gente chutar o ministério, largar tudo, abandonar e deixar o chamado de Deus na sua vida por causa do orgulho. O orgulho e a soberba é um veneno na panela ou não é? Que destrói a vida das pessoas? Claro que é. E eu preciso avaliar se isso não está em minha vida. Provérbios capítulo 16, verso 18 diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, ela precede a queda. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Sabe como é que é a minha vida no dia a dia? Essa atitude dura, orgulhosa, que fez você perder oportunidades no seu trabalho, fez você perder oportunidades na história da sua vida. Agora você deve olhar lá atrás, olha lá atrás e ver aonde foi que eu errei com orgulho. E eu vou olhar lá atrás, não é para eu ficar me condoendo, é para eu poder dizer, eu não vou errar de novo. Porque lá atrás eu tive orgulho e eu perdi. Lá atrás eu tive orgulho, perdi emprego. Lá atrás eu tive orgulho e já destruí um casamento, quebrei um casamento, vai quebrar outro. Não precisa avaliar. Tem veneno na panela, e o orgulho e a soberba. Aliás, orgulho, soberba, rebeldia, desobediência, está tudo dentro de um mesmo pacote. Existem filhos que estão recebendo orientações dos pais e coloca-se em uma
atitude arrogante, em uma atitude altiva, e acha que sabe de tudo, e faz tudo, e o pai e a mãe falam, e o filho não está nem aí, e está indo por um caminho de morte, está indo por um caminho perigoso. E qual é a atitude que às vezes bate? A atitude do orgulho. Junto no mesmo pacote, desobediência, rebeldia, mistura tudo. Orgulho, soberba, desobediência, rebeldia, mistura tudo no mesmo pacote, tudo está dentro da mesma coisa. Se você olhar exemplos na Bíblia, como, por exemplo, do filho pródigo, o que foi que começou a imperar na vida do filho pródigo? Foi o orgulho, a soberba, quando ele chegou para o pai dele, e ele falou para o pai, pai, eu quero a minha herança, me dá logo tudo. Por que ele pediu a herança para o seu pai? Porque ele achava que ele iria comandar a vida dele do jeito que ele queria. E quando um filho, naquela época, chegava para o pai e pedia a sua herança, ele estava dizendo, pai, você morreu para mim, você não é nada, quem é alguma coisa sou eu. Foi isso que o filho pródigo fez. Agora vê comigo se essa atitude do filho pródigo não proporcionou para ele queda, gente. Vê se essa arrogância, esse orgulho, essa altivez e essa soberba do filho pródigo não trouxe para ele derrota. A Bíblia diz que ele padeceu necessidade até comer comida de porco. Agora pensa, se você não conhece gente que por causa do orgulho padeceu necessidade de comer comida de porco. Padeceu necessidade e sofreu dentro de casa. Padeceu necessidade pagando um preço alto pela altivez, pelo orgulho. Você conhece gente? Eu conheço muitas. Existem pessoas que elas preferem acabar um casamento do que abrir mão do orgulho. Preferem destruir uma família do que abrir mão do orgulho. Quantas e quantas vezes nós tratamos, eu e a Valéria uma vez tratamos um casal, falamos, querido, você conserta aqui, conserta. Não adianta. Gente que se ama. Gente que se amava, não sei nem mais como é que está. Conserta aqui, vocês precisam aqui, um perdoar o outro, abre mão um pouco. Fala aí para quem está do seu lado assim, meu filho, abre mão um pouco aí, meu filho. Dá uma para sacudir ele e fala assim, deixa de ser cabeção, rapaz, abre mão aí um pouco aí, ó. E aí o que aconteceu? Por causa do orgulho, da soberba, da arrogância. Não adianta. Você não vai fazer isso aqui para. Não adianta que eu não abro mão, pastor. Aí falava para a mulher, e você? Não adianta que eu não abro mão. Dois orgulhosos, casamento acabou, tinham filho, destruiu família, saíram da presença de Deus, filhos pagando um preço. Meu Deus! Será que vale isso, gente? Será que vale isso? Pensa junto comigo, você é inteligente. Será que vale a pena manter esse orgulho, essa altivez e essa soberba? Vale a pena isso? Vale. É por isso que a Bíblia fala que melhor é obedecer do que sacrificar. Não vale a pena sacrificar, gente. Não vale a pena você sacrificar sua família, sua vida com Deus, o ministério que Deus te colocou, o seu relacionamento com os irmãos, o emprego onde Deus te colocou. Não vale a pena sacrificar em nome do orgulho. Não vale a pena. Se você olhar na Bíblia a história de Esaú, a prepotência, a arrogância de Esaú, quando o irmão, ele chega para o irmão dele, cansado, chega cansado, estava trabalhando no campo, e aí Jacó preparou lá uma comida, e quando Esaú chegou, o Jacó foi lá e falou para o Esaú, Esaú, eu fiz aqui essa sopa gostosa para você aqui, só que Esaú não sabia, tinha veneno na panela. E aí a arrogância de Esaú fez ele comer, a soberba de Esaú fez ele comer. O que foi que Esaú falou para Jacó, na hora que Jacó ofereceu a sopa? Olha, aqui, ô Esaú, eu vou te dar essa sopa aqui, só que você me dá em troca a sua primogenitura. Olha a arrogância. Para que vai me servir primogenitura? Eu não preciso dela. Comeu o veneno na panela. Hebreus capítulo 12, diz que Esaú chorou, até não ter mais lágrimas, pedindo de volta a sua primogenitura, o direito da sua primogenitura, e não conseguiu, por causa da arrogância.
E tem gente que ganhou coisa boa, você ganhou uma família boa, um casamento, você ganhou uma oportunidade boa na igreja, você ganhou discipuladores e líderes bons, e você na altivez e no orgulho, para que me serve? Não ligo para nada, não ligo para nada. Arrogância! É isso que fez Esaú pedir, tem veneno na panela. E se nós não ficarmos atentos a isso, gente, pode morrer coisa importante. Eu estou dizendo para vocês, em nome de Jesus, pode morrer coisa importante. E depois a gente pode chorar e não vai ter mais jeito. Depois a gente pode chorar e não vai dar mais para voltar atrás. Quinto, veneno na panela. É a falta de equilíbrio emocional e o descontrole. E eu chamo isso aqui de frutos do espírito. Que existem pessoas que estão com veneno na panela porque são completamente desequilibradas, descontroladas. E esse desequilíbrio seu está arruinando você por onde você passa. Essa falta de controle emocional, que não é falta de controle emocional, é falta de frutos do espírito. Que é falta de paz, mansidão, domínio próprio, é falta disso, não é descontrole emocional. Irmãos, a Bíblia, ela nos considera como uma árvore que dá frutos. E o equilíbrio emocional mostra quais são os frutos. O equilíbrio ou desequilíbrio mostra quais são os frutos do Espírito que estão dando na minha árvore. Você quer ver a hora que vai mostrar os frutos do Espírito que estão dando na minha árvore? É a hora que alguém sacode a minha árvore. Na hora que alguém sacode você, qual é o fruto que cai? Sacode sua irmã e fala assim, deixa eu ver até onde você aguenta. Bate, deixa eu ver aonde você... Sacode ele aí. Qual é o fruto que cai quando você é sacudido? Fala para mim. Porque tem gente que na hora que é sacudido pelas circunstâncias da vida, cai um monte de fruto podre, de obra da carne, menos fruto do Espírito. Gente descontrolada, desequilibrada. E isso está destruindo sua vida, está sendo a morte na sua panela. Qual é o fruto que cai da minha árvore quando eu sou balançado por outras pessoas? Porque, irmãos, nós estamos todos os dias nos relacionando com pessoas. Você está relacionando com pessoa no trabalho, se você não trabalha ainda, estuda, você está relacionando com pessoas na escola ou na faculdade, você está relacionando com pessoas na sua família, você está relacionando com pessoas do seu parente, você está relacionando na cela, você está relacionando na igreja, se relaciona aonde você... E no meio desses relacionamentos, pode ficar preparado, todo dia alguém vai encostar e vai sacudir você. E é aí que eu quero ver qual é o fruto que cai. Bota a mão na sua cabeça e fala, ai, ai, ai. Qual é o fruto que cai? Na hora do trabalho lá que a coisa aumenta, a pressão aumenta, você vai numa loja comprar alguma coisa e alguém vai lá e trata você mal, qual é o fruto que cai? Na igreja, qual é o fruto que cai com você aqui? Até no ambiente de irmãos. Na família da igreja. Alguém sacode você na igreja. E pode, meu irmão, ficar preparado. Sabe por causa de quê? Esse lugar aqui é lugar de tratamento. E o que mais vai ter é gente aqui que vai pisar no seu pé e vai sacudir você. Eu estou te falando a verdade. Pastor, mas o que é isso? Eu pensei que na igreja eu fosse encontrar só santo, só anjo. Anjo e santo é no céu. Aqui na terra a gente vai encontrar de tudo. Aí eu não sei se você já viu pessoas falarem, eu não gosto muito de negócio de célula, decepcionei na célula, decepcionei com pessoas, eu estou decepcionada com a igreja, estou decepcionado com a igreja, e aí saí da igreja porque decepcionei, saí da célula porque decepcionei. O mundo decepciona você todo dia, e por que você continua vivo nele ainda? Aonde tem gente, meu irmão, a nossa árvore vai ser balançada. E é nessa hora que eu tenho que mostrar que eu nasci de novo, que eu tenho fruto do Espírito na minha vida, é nessa hora. Porque se eu não conseguir me equilibrar emocionalmente,
o veneno na panela, ele pode destruir a minha vida. Eu preciso manter esse controle emocional para parar de agir por impulso, para parar de falar sem pensar, sair agredindo as pessoas, sair agredindo em casa, saindo agredindo no trabalho, sair agredindo meus amigos. E a pessoa que age por impulso, descontrolada, e fala. Não, porque comigo eu não tenho papa na língua, e você está machucando um monte de gente que depois você vai se arrepender. E a pessoa desequilibrada, e ela vai lá, e ela não conseguiu controlar, não conseguiu manifestar fruto do Espírito, e falei tudo. Falou tudo. Eu quero ver daqui a um ano, isso tudo que você falou, qual é o fruto que vai trazer para a sua vida. É isso que eu quero ver. A pessoa está lá, e ela descontrola emocionalmente, não tem fruto do Espírito. E fala um monte para a esposa, fala um monte para os filhos, fala um monte para amigo, fala um monte para gente que você ama. Depois, não adianta se arrepender, porque já falou, meu filho. Já falou. Ai, meu Deus, por que eu fui falar aquilo? Mas falou! Então o que a gente tem que ter? Tirar o veneno da panela. Eu vou me controlar a partir de hoje. Eu vou dominar a minha carne. Segura o irmão aí no ombro dele assim e fala assim: irmão, você precisa dominar essa carcaça. Amém ou não amém? Tem que dominar. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui, olha só. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu já vi uma pessoa de bem. Uma pessoa de bem, legal, de Deus, mas descontrolada emocionalmente. Talvez estava na presença de Deus, mas não tinha os frutos do Espírito de Deus. Mas descontrolada emocionalmente. E um dia, alguém veio e balançou ela numa briga de trânsito, discussão. A pessoa foi lá, descontrolada e tal, e brigou, quebrou o pau, e não aguentou, e começou a bater e não parou de bater. Matou um cara com uma barra de ferro, gente de bem, pegou 8 anos de cadeia. Tava tudo bem! Tava tudo bem! Em um dia, o descontrole emocional, 8 anos de cadeia. Tudo bem. A gente tem que ter controle emocional ou não tem, gente? Tem, porque senão é veneno na panela. Quantas pessoas que você conhece que separou? Ah, não aguento mais essa casa, virou, saiu e separou. Aí daqui a pouquinho, depois de 3 meses, vem lá com o rabinho. Eu quero voltar para casa. Precisava ter ficado esses 3 meses fora e ter feito essa parafernália toda que você fez? Precisava. Respira fundo, faz um carinho no seu irmão, fala bem assim: ainda bem que você veio aqui hoje. Sexto, veneno na panela que nós precisamos tirar são os relacionamentos errados. Relacionamentos errados. Escute uma coisa, gente. Um relacionamento certo, ele pode mudar a história da sua vida para melhor. Mas um relacionamento errado pode desgraçar a sua vida para sempre. Um relacionamento bom pode fazer a sua vida deslanchar e mudar a história da sua vida. Eu sou uma pessoa que valorizo demais relacionamento. E eu sei que relacionamento é dádiva, é presente de Deus para a nossa vida. Existem pessoas que eu fiz relacionamento, amizade e abençoaram demais. A minha vida mudou depois de algumas pessoas que eu firmei relacionamento. Porque eu sei que gente de bom relacionamento muda a história da sua vida para melhor. Agora, gente que é má de relacionamento pode arruinar a sua vida para sempre. Escuta o que eu estou falando. Então eu preciso avaliar se as pessoas que eu estou me relacionando, se é veneno na panela ou não. Qual é o tipo de pessoa que eu tenho que me relacionar? Eu tenho que me relacionar com gente de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, gente de caráter, gente íntegra, gente séria, gente que está ali quebrantada, querendo aprender e melhorar em Deus.
São essas pessoas que eu preciso me relacionar. Agora eu vou relacionar com gente que não é de Deus, com gente que não tem nada de Deus, tem vida mundana, tem um monte de coisa errada para me oferecer, vida cheia de enrolação, cheia de falcatrua. É esse o tipo de gente que eu vou misturar. Tem veneno na panela, rapaz. Provérbios capítulo 22, verso 24, olha o que diz. Não acompanhes o iracundo, nem andes com um homem colérico, para que não aprenda as suas veredas, e tome um laço para sua alma. Quem sabe aqui o que é o homem iracundo? Levante a mão. O que é o homem iracundo? Fala para mim. É aquele bravo com tudo, arruma confusão com tudo. Não ande com um homem iracundo e nem com um homem colérico, para que não aprenda as suas veredas e isso torne um laço para a tua alma. Eu vou contar uma história para vocês. O perigo de você andar com gente de confusão, irada, que quer brigar por tudo, que quer arrumar confusão em tudo, colérica, tudo fica colérica. Isso é um perigo, você fica igual. E sofre os danos iguais. Você começa a andar só com uma pessoa briguenta, você vê como é que você não vai ficar briguento igual a ela. Anda só para você ver. Você vai ficar, você arruma confusão com tudo. Quando eu era adolescente, eu comecei quando adolescente, eu comecei a andar com uma turma que gostava muito de baile funk. E aí eu comecei a ir nos bailes, no baile funk com aquela turma quando adolescente, e a galera ia para o baile funk para poder brigar. Era isso. E eu, como adolescente, a galera mais velha, o crente que estava abafando, né? Aleluia, vou pro baile funk. Na época, o pastor André que conhece essa história. Na época chamava do Chochomere. Chochomere. Você tá rindo, né? Então vamos pro Chochomere e tal. E aí eu fui. Fiquei indo algumas semanas e o povo arrumava confusão. E um dia eu tava num baile funk desse lá, tava num lugar lá, num canto lá. Eu só ouvi um negócio geladinho parar aqui na minha cabeça e eu ouvi aquele barulho assim, ó, cleque. O que tá fazendo aí, malandro? Acabou pra você. Nossa. Eu só fechei o olho, eu não era crente, nem pensava em ser crente. Eu falei assim, Deus, no nome de Jesus, não deixa eu morrer não, porque minha mãe vai chorar muito. Se eu morrer, a minha mãe vai chorar, Senhor, não deixa. Sai fora daqui, rapaz. Vaza peito daqui. Sim, senhor. Mas pensa comigo. Se Deus não tivesse me dado aquele livramento ali, o que ia acontecer com a minha vida? Pensa o que ia acontecer, porque eu estava me misturando com gente errada. E eu queria fazer uma pergunta para você que está aqui, seja adulto, seja jovem. Quem é que você está andando por aí, rapaz? Quem é que você está misturando por aí? Fala qual é o tipo de pessoa que você relaciona. Você vai sofrer as mesmas consequências que essa pessoa. E aí eu estou falando, tem veneno na panela. Abre o olho porque tem veneno na panela. Eu estou gritando aqui para pessoas aqui nessa noite. Tem veneno na panela. Provérbios 24, versículo 21 e 22 diz: Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te entremetas, não esteja junto com os que buscam mudanças, porque de repente se levantará a sua perdição, e a ruína deles, quem é que conhecerá? Olha o que está dizendo, quando diz, teme Senhor, teme ao Senhor, filho meu, e teme ao rei. O que o rei representa? O rei representa alguém que está sobre autoridade na minha vida. Quem é que está sobre autoridade na minha vida? Os meus pais, seu pai, jovem, sua mãe. E a Bíblia está dizendo, teme a ele.
E não fica metido em gente que quer coisinha nova. Vamos fazer uma coisa nova aqui, vamos fazer uma coisa nova aqui. Tu abre teu olho que aqui a Bíblia está falando para você. E isso vai trazer desgraça para a sua vida. Quem mais quer autoridade sobre a minha vida? Meus pastores, meus líderes. E aí está dizendo aqui, teme a eles e não se entremeta com quem busca mudança. Gente que está querendo fazer coisa inversa, aquilo que a liderança está orientando, está direcionando. Não se meta com essa gente. É a Bíblia que está falando. O fim deles vai ser de repente. Provérbios 13, 20. Olha o que diz. Anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Eu preciso avaliar quem é que eu tenho andado. Eu tenho andado com gente sábia ou com gente tola? Quem é o tipo de gente que você anda normalmente? É gente sábia ou gente tola? Porque a Bíblia diz, e isso é importante eu identificar, tem veneno na panela. Qual é um tipo de gente que eu estou andando? Porque diz a Bíblia que aquele que anda com sábio será sábio, mas o companheiro de tolo vai ser afligido. Olha o que mais diz, Provérbios 14, 3, a respeito do tolo. Na boca do tolo, pastor, como é que eu identifico um tolo? Eu vou dizer para você, de manhã eu não falei isso daí, eu falei que ia anotar para dizer para você. Como é que eu identifico um tolo? Porque talvez eu estou andando com um tolo e eu não sei. Então eu preciso identificar para eu poder saber o que é sábio e o que é tolo. Ou eu para eu falar para o tolo para ele virar sábio, ou para eu falar, olha, eu vou parar de andar com você porque você precisa ser sábio. Fala para quem está do seu lado a propósito aí. Ou você é sábio, ou eu vou sair de perto de você. Amém ou não amém? Porque a Bíblia está mandando andar com sábio, não andar com tolo. Pastor, e como que eu identifico o tolo? Aí eu vou dizer para você, como é que você identifica o tolo? Provérbios 14, verso 3, diz assim: na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. O tolo, você identifica ele pela soberba. Normalmente, o soberbo é tolo. É a Bíblia que está falando. Provérbios, como mais eu identifico um tolo? Provérbios 18, 2. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só naquilo em que agrada ao seu coração. Ou seja, o tolo, ele não quer ouvir a sabedoria de ninguém, mas quando é alguma coisa que alguém fala, que é o que vai de acordo com aquilo que ele está achando naquela hora, sim, é isso aí mesmo. Provérbios 23, versículo 9. Olha como é que age o tolo. Não fales ao ouvido do tolo, porque ele desprezarás a sabedoria da sua palavra. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que alguém pode falar com você a respeito de algo que você está fazendo errado na sua vida? Pode ou não? Não, pastor, eu não aceito isso. Não aceito ninguém falar comigo o que está errado. É? Olha o que a Bíblia diz. Não fale ao ouvido do tolo, porque ele desprezará a sabedoria da sua palavra. Provérbios 14, versículo 16. O sábio, olha como é que age o sábio. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza e dá-se por seguro. Olha só uma coisa que eu vou dizer para você. Uma vez, quantos são discipuladores? Levante a mão aqui, eu vou dar aqui uma palavra de discipulado para você. Recebe e fala assim, glória a Deus. Uma vez eu peguei, pastor André, um jovem na igreja, na época era lá na rua 1, e o cara estava fazendo uma coisa errada. Eu era novo no ministério, eu falei, Deus, e eu fui orar, Deus, eu preciso chamar a atenção, eu nunca tinha chamado a atenção de ninguém. E eu precisava de chamar a atenção daquele jovem. Falava, Deus, me ajuda, e Deus me deu essa palavra, nunca mais eu esqueci. Então, de vez em quando eu vou chamar alguém para conversar que eu sei que é meio duro, aí eu leio esse texto aqui, olha, a Bíblia diz, querido e amado, fala para quem está do seu lado, querido e amado.
Não fales ao ouvido do tolo, porque desprezarás a sua palavra. Aí eu leio isso e eu falo, você é tolo ou você é sábio? Não, pastor, eu sou sábio. Eu falei, então você vai aceitar minha palavra, tá bom? Diga aleluia. Agora, Provérbios 14:16 também me ajudou já algumas vezes. O sábio teme e se desvia do mal, mas o tolo se encoleriza e se dá por seguro. E como que nós aplicamos isso aqui no discipulado? Eu vou ensinar para você. O sábio, quando você orienta e avisa ele alguma coisa, o que diz ali o texto? Ele teme e se desvia do mal. Não, tudo bem, é para parar de fazer? Tudo bem, não. Que? Isso aqui é errado? Sim, tudo bem, está errado. Amém. Mas o tolo, ele encoleriza-se e dá-se por seguro. Sabe o que é? Trunfa a cara, acha que está certo e fala, eu é que sei como é que funciona o negócio. Eu é que sei como é que eu governo a minha casa. Eu é que sei como é que eu vou viver no meu trabalho. Eu é que sei como é que eu vou servir a Deus. É a Bíblia que está dizendo. O sábio, ele escuta, abaixa a cabeça e se desvia do mal. O tolo, ele encoleriza-se e dá-se por... encoleriza e acha que está certo. Não tem ninguém mais certo do que eu. Está encolerizado. Uma vez eu fiz uma reunião com os discípulos, aqui pastor Fabiano, pastor André, pastor Carlos, pastor Alexa por aí. E eu fiz uma reunião com eles para ensinar a eles como que eu gostaria, eu como pastor, segundo os princípios da Bíblia, que eles agissem quando eu fosse chamar a atenção deles. Porque o sábio, na hora que é chamado a atenção, sim, pastor, pode deixar. Não vou fazer mais. Eu vou seguir outro rumo. Foi ou não foi, pastores? Porque o sábio age assim. O tolo fica encolerizado e acha que está certo. E o nome disso chama-se o quê? Veneno na panela. Diga, veneno na panela. Eu vejo algo muito importante aqui nesse texto, para poder livrar do veneno. Pastor, existem coisas aí que o pastor falou, que olha aqui o que eu vou dizer para você, de verdade, irmão, de verdade o que eu vou te dizer aqui, recebe isso aqui. Nós vamos fazendo algumas coisas sutilmente, talvez não caiu a ficha, eu não sabia, eu não lembrei, eu sei disso, é por isso que eu estou dando essa palavra. É para alertar você, não é ninguém que é mau, que é ruim, que é com coração ruim. Não, a gente tem atitude tolo, sem querer, não sabia, a ficha não caiu. É por isso que eu estou aqui te ensinando. Aí o que a Bíblia ela diz? Que o profeta ele fez na hora que alguém pegou ali e colocou no meio daquela panela, viu no meio da panela que havia morte, gritou, morte na panela! O que o profeta fez? Vamos ver o texto aqui, o que o profeta fez. E eu vou dizer para você o que precisa fazer para tirar a morte da panela. Diz o versículo de número... Vamos ver aqui. De número 39. 41. Porém, o profeta disse... Tragam aqui, pois, a farinha. E ele deitou a farinha na panela e disse, tirai agora e dê para comer para o povo. Então não havia mais mal nenhum na panela. A primeira coisa que o profeta fez foi, escutem o que eu vou orientar vocês a fazer. Escutem o que eu vou orientar. Um homem pediu ajuda. Primeiro, pedir ajuda. Você está com alguma área da sua vida que você sente que está, pastor, eu não sei. Olha, isso aconteceu demais na minha vida no início do ministério. Até hoje acontece. Existem algumas coisas que eu vou anotando no dia, para quando eu tiver discipulado com o pastor Gildo, eu perguntar para ele, pastor, o pastor que me cobre, que é discipulador, que fala na minha vida e fala quando eu estou errado. Eu tenho isso. Eu estou certo ou eu estou errado? Eu não sei. É certo eu agir dessa maneira ou é certo eu agir de outra maneira? Fala na minha vida. Então eu preciso pedir ajuda.
Você identificou a sua vida, alguma área que pode ser veneno na panela, então pede ajuda a um profeta que Deus colocou na sua vida. Pede ajuda a alguém que Deus colocou como autoridade delegada sobre a sua vida e pergunta, isso aqui está certo ou está errado? Fala comigo, isso daqui, eu não quero ter veneno na minha panela, eu não quero colocar minha família em risco, eu não quero colocar meu casamento em risco, eu não quero colocar meu ministério em risco. Fala para mim, tem veneno aqui nessa panela, o que eu faço? Pede ajuda, meu irmão. E depois que você pedir ajuda, você precisa estar aberto para a orientação do profeta. Depois que você pedir ajuda, você precisa estar aberto ao ensinamento do profeta. O profeta falou, vai lá pegar farinha, porque nós vamos mudar a história dessa panela. E aí os caras precisaram ali, sim, nós vamos lá, é para pegar farinha? Sim. Alguém poderia, de repente, se tem tolo ali no meio, falar, pegar farinha por quê? Para quê? O que isso vai acontecer? Não. Eu estou passando um perigo danado, correndo risco. É alguém que eu confio, Deus colocou na minha vida? Fala. Fala que eu te escuto. Brincadeira. E aí depois que o homem ele recebe a orientação do profeta. Isso foi o passo que eu estou dizendo para você que precisa ser feito para eu poder eliminar da morte. Alguém vai ser usado por Deus para falar na sua vida. E aí você obedeça. Agora, obedecer a alguém que está falando na minha vida, quando eu peço ajuda, eu vou precisar de me arrepender e não apenas engolir o que falaram, porque há uma diferença de eu arrepender de verdade e eu engolir e digerir, não digerir. Há uma diferença de arrependimento para, de repente, uma parada. É quando alguém fala assim, ei, morte na panela, para, a pessoa para. Quer ver mais ou menos? Eu fiz de manhã uma ilustração, quero que você olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá. A pessoa está indo para um lado errado, fazendo coisa errada no casamento, fazendo coisa errada no trabalho, fazendo coisa ilícita, fazendo coisa errada na igreja, no ministério, e está indo. E de repente, alguém grita, morte na panela! Aí a pessoa tomou um susto, morte na panela? Ela parou. Só que ela só parou. Aí ela parou vamos dizer que o pecado que ela estava indo, que ia levar ela para a morte, é essa planta aqui. E aí ela parou, está parada. Morte na panela, parou. Só que ela só parou. E aí ela vai. Até que alguém grite morte na panela de novo. E se não houver alguém para gritar, a pessoa bota a mão e acaba sendo destruída. O que é o correto para fazer? Ali está o lado errado que eu estou indo. E eu estou indo feliz da vida, achando que está tudo bem. Está tudo tranquilo, não tem problema nenhum. E eu estou indo para o buraco, para o precipício. Está tudo bem. Aleluia, aleluia. Aí alguém grita, morte na panela! Eu não vou nem brincar com coisa séria. Tem morte na panela, eu vou seguir a direção contrária, eu não vou nem ficar parado, eu não vou. Arrependimento não é eu ficar parado sem fazer nada. Arrependimento é eu virar e eu vou seguir na direção inversa do que eu estava indo. Isso é arrependimento e vai livrar a minha vida da morte, aleluia. E muitas pessoas que param, ela escuta e ela para, mas ela não vira para tomar outra direção. E quando você vai ver, ela está caindo no mesmo erro de novo, no mesmo problema de novo. O texto diz que aquele homem, o profeta, colocou ali a farinha na panela. E depois que colocou a farinha na panela, disse para todos que estavam ali, pode tirar agora para o povo comer.
Porque não existe mais nenhum mal dentro da panela. A provisão de Deus se instalou. Todos puderam ser alimentados. Todos foram abençoados. Porque com sabedoria eles tiraram o veneno da panela. Eu quero convidar você nessa noite a se colocar de pé. Porque nós vamos ter um tempo de oração com a atitude de tirar todo o veneno da nossa panela. Quantos podem dizer glória a Deus?